Olá pessoal, meu nome é Andresa. É com uma grande satisfação que eu estou criando esse canal no YouTube. O canal chama Andresa Gomes Ferreira e o objetivo principal deste canal é de poder compartilhar com vocês conhecimento sobre religiões. Por que religiões? Embora eu seja umbandista, uma médium umbandista, praticante e adepta da filosofia espírita, eu sou apaixonada por religiões, pela história das religiões. E eu acredito de todo o meu coração que no futuro não muito distante, as religiões elas vão se fundir, elas vão entrar numa conexão, todas elas vão entrar numa grande conexão e o mundo vai praticar uma única crença, a crença universalista. Eu, Andresa, acredito muito nisso. E por acreditar nisso, eu passo a desenvolver desde já esse pensamento universalista. Por isso que eu gosto e tenho um prazer muito grande de poder conhecer a história de todas as religiões, desde aquelas mais antigas, aquelas que já não existem mais, até as atuais e as que um dia vão se tornar o grande centro da crença religiosa, até se tornar uma única religião. No meu ponto de vista, as religiões, embora elas sejam criadas pelo homem e ao serem criadas pelo homem, elas têm imperfeições, digamos assim, porque nós homens somos imperfeitos, nós não somos perfeitos e por nós contermos imperfeições, tudo aquilo que nós fazemos pode sim ser suscetível à imperfeição, ao erro. Logo, as religiões sendo criadas pelos homens, elas sim, infelizmente, em alguns adeptos, elas mostram intolerância, elas mostram desrespeito, mas a essência da religião, da religiosidade, é nos religar, ou seja, é nos ligar, nos unir ao mais alto. Ou seja, é nos unir à essência de tudo, à criação. Dê o nome que dê. Eu, Andresa, acredito num Criador. Eu, Andresa, acredito em um Ser Supremo que criou tudo e todos. Esse Ser Supremo, de acordo com diversas religiões, possui vários nomes, mas o mais importante de tudo é que esse Ser Supremo, Pai, Mãe, Luz, Essência Divina, enfim, dê o nome que se dê, esse Ser Supremo é um só. E, no futuro não muito distante, esse Ser Supremo vai ser venerado, vai ser admirado, vai ser respeitado, vai ser louvado por uma imensidão de pessoas de uma única maneira, ou seja, de uma maneira universalista. É isso que eu, Andresa, acredito. E acreditando nisso, e querendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, ou seja, querendo poder passar informações para vocês e vocês passarem informação para mim, numa grande conexão, eu resolvi criar este canal, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a história das religiões, sobre assuntos diversos, mas sempre tendo uma visão religiosa de tudo isso. Por eu ser umbandista e espírita, eu digo para vocês que eu vou falar muito e vou passar para vocês uma visão muito umbandista e espírita dos assuntos. Porém, isso não impede que a gente possa fazer de uma maneira mais ampla, mais geral, falando sobre a visão de outras religiões também. Eu criei desde o ano passado até esse ano, eu criei alguns cursos pequenos, eu diria assim que não seriam nem cursos, seriam palestras. Foram 5 palestras que eu criei desde o ano passado, desde o comecinho do ano passado, e a última palestra eu finalizei faz poucos meses, na verdade faz acho que 2 meses que eu finalizei essa última palestra. E no decorrer do tempo, eu pretendo passar para vocês essas 5 palestras que eu fiz, poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas 5 palestras. Eu já vou passar para vocês o tema de cada uma delas e conforme eu vou passando o tema eu vou explicando para vocês só um pouquinho como foi que eu criei elas e qual a visão que elas vão ter, que visão religiosa elas vão ter. E antes dessas palestras também, para que eu possa passar essas palestras para vocês,
Eu preciso que vocês curtam o meu canal e principalmente que vocês se inscrevam no meu canal, porque quanto mais inscritos eu tiver no meu canal, mais oportunidade de tempo eu vou ter nesse canal e aí mais oportunidade de poder compartilhar com vocês informações e conhecimentos. Esse é o meu objetivo, ainda mais diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia que está assolando o mundo todo. Eu parei para refletir bastante, pensar bastante. Quando eu fiz essas palestras que começaram no começo do ano passado, eu não fazia ideia, né, que a gente ia passar por tudo isso. E então elas estavam assim engavetadas, guardadinhas. Mas uma hora a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente produz, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida. Eu acredito que a gente precisa colocar isso para fora. E com tudo isso que está acontecendo, onde a gente tem muito mais tempo para refletir, para se interiorizar e para realmente reconhecer tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós podemos fazer e tudo aquilo que nós estamos fazendo. E também uma maneira de podermos ter, né, na nossa consciência o que eu quero para minha vida, qual é o meu propósito de vida. E eu acredito que, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, é o momento ideal, mais precioso para que a gente possa colocar isso para fora e se perguntar realmente qual é o meu propósito de vida. Será que eu me sinto realizada diante de tudo aquilo que eu já vivi? Será que a minha história de vida é uma história feliz, uma história completa? É uma história que eu sinta orgulho dela? Tudo isso a gente tem que fazer essas perguntas. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque isso, a nossa história de vida vai ficar para a posteridade. A nossa história de vida pode servir de exemplo. A nossa história de vida pode ser uma sementinha jogada para que todos aqueles que vão vir depois de nós possam regar e possam colher essa sementinha, os frutos que essa sementinha vai dar, vai semear. Então, eu acredito muito nisso. E esses momentos em que nós estamos vivendo, de isolamento, de reclusão, são momentos em que propicia para a gente ter esses pensamentos, ter essas reflexões sobre a nossa própria vida. Nunca a gente teve mais oportunidade de refletir, de se interiorizar e de realmente fazer essa pergunta: qual é o propósito da minha vida? O que eu fiz da minha vida até hoje? E diante disso, eu acho que chegou a hora é essa, de eu poder compartilhar com vocês e passar para vocês esses conhecimentos, né, que a gente vai adquirindo ao longo do nosso tempo e que ao longo do meu tempo eu acabei adquirindo e passei para o papel. Só que não pode ficar só no papel. A gente não pode deixar só no papel e esquecer, não. A gente tem que passar para o papel e depois exteriorizar isso. E é isso que eu quero fazer com vocês através do meu canal. Vou ficar muito feliz com cada um de vocês que se inscreverem e que curtirem e que compartilharem este canal com outras pessoas. Então eu peço encarecidamente para que vocês se inscrevam no meu canal, para que a gente possa compartilhar informações, conhecimentos, para que a gente possa entrar numa conexão, numa sintonia muito grande, para que a gente possa, enfim, juntos, eu e vocês aí, que a gente possa juntos encontrar os propósitos da nossa vida, colocar os nossos sonhos para serem realizados, construir cada vez mais através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que nós desejamos, que a gente tem condições de realizar tudo aquilo que a gente deseja. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça e principalmente no nosso coração. Então eu vou passar para vocês as palestras os cursos, né, palestras, pequenos cursos ou palestra, dê o nome que se dê, isso não importa, que eu construí, que eu fiz e que eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês através do meu canal. O primeiro curso, né, palestra que eu vou apresentar para vocês, não sei se esse será o primeiro a ser apresentado depois, mas o primeiro que eu vou passar para vocês aqui. As sombras que habitam em mim. O que
seria as sombras que habitam em mim? Esse pequeno curso, né, essa pequena palestra, eu comecei a fazer depois de um treinamento que eu fiz, de um curso onde ensinou, né, esse curso ensina a gente a despertar o poder que nós temos dentro de nós. Então, depois que eu fiz esse pequeno curso, né, essa imersão para dentro de mim mesma, onde foram realizadas meditações, para que a gente pudesse colocar para fora tudo aquilo que nos angustiava, que nos acarretava medo, pânico. Depois que eu fiz essa imersão, onde eu despertei realmente, e a intenção era essa, realmente despertar o nosso poder. Então, depois que eu fiz isso, eu comecei a ter um monte de ideias, né, várias ideias, e aí eu resolvi fazer uma palestra sobre as sombras que habitam em mim. Por que isso? Porque, para mim, dentro de nós, existem sombras e luzes. E para que a gente possa mostrar a nossa luz, antes a gente precisa mostrar as nossas sombras. Antes nós precisamos encarar as nossas sombras, nós precisamos aceitar que nós temos sombras dentro de nós e que a gente precisa combater essas sombras, para que depois a nossa luz possa emergir de dentro de nós. Então, diante disso, eu comecei a produzir esse curso, né, esse pequeno curso, As Sombras que Habitam em Mim. E conforme eu ia fazendo, ia pesquisando, né, eu comecei a perceber que existem 7 grandes sombras que habitam dentro de nós. E eu denominei essas sombras como 7 monstros que habitam dentro de nós. É uma palestra, é um curso muito interessante porque eu relato cada um desses 7 monstros, falo e explico cada um deles, como eles surgem em nossa vida, como eles afetam a nossa vida e como nós podemos combater cada um deles. O próximo que eu fiz também foi Suicídio, a fuga da realidade. Esse eu fiz antes das sombras, porque esse das sombras foi a última palestra que eu produzi, que eu terminei esse ano. O suicídio eu comecei a fazer o ano passado, eu terminei o ano passado mesmo, demorei alguns meses para fazer ele, para concluir ele. Foi diante de uma preocupação, como eu falei para vocês, eu sou médium dentro de um templo religioso, sou médium bandista, praticante, e esse templo nós recebemos muitas pessoas que procuram esse templo para receberem ajuda, para receberem um passe espiritual, para receberem um conselho. E eu vi o ano passado casos, né, bem preocupantes de pessoas que tinham a intenção de suicidar, com pensamentos suicidas, e aí a gente começa a ver os noticiários e começa a ver também, começa a ouvir também que fulano, que ciclano, que eu conheço pessoa tal, que eu conheço Beltrano de tal, que tentou se suicidar, que pensa em suicidar, enfim. O ano passado, na minha vida, eu obtive muitas informações e muitas notícias a esse respeito sobre o suicídio, ou tentativas de suicídio, ou a própria concretização do suicídio, infelizmente, ou pensamentos suicidas. De diferentes maneiras chegaram até mim essas informações, e isso foi algo que me preocupou muito, e eu comecei a pensar, como eu posso ajudar? De que maneira eu posso ajudar? E foi aí que eu comecei a planejar essa palestra sobre o suicídio. É uma palestra também muito interessante, que além de dados gerais, né, mundiais, eu foco bastante sobre a visão espírita sobre o suicídio. Como eu disse, eu sou adepta do espiritismo, é uma doutrina que me fascina, que me encanta, na qual eu sou apaixonada, e desde os meus 19 anos que eu sou praticante dessa doutrina maravilhosa, que modificou a minha vida. Então eu foco essa palestra sobre o suicídio muito na visão espírita, porque para mim é uma visão que nos elucida bastante, que traz bastante racionalidade. O outro
é sobre empatia, uma palavra que está tão em moda ultimamente. Eu também fiz esse no comecinho do ano passado. Eu estava trabalhando, de repente eu comecei a sentir uma intuição, e aí comecei a colocar no papel, e aí quando eu vi eu já estava elaborando um pequeno curso, uma pequena palestra sobre empatia. Por que empatia? É uma palavra que traz tanto para nós, que nos remete tanto, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E aí, nessa palestra, eu foco bastante que a empatia, por mais que a gente acha que ela não é, ela é parecida, mas ela não é a solidariedade e ela não é a simpatia. Por mais que sejam parecidas, ela é muito mais do que solidariedade, ela é muito mais do que simpatia e ela é muito mais do que compaixão. Elas seriam os três juntos e algo a mais. E aí eu enfoco bastante o que é empatia, como está o mundo, né? Como está o mundo através da visão da empatia. Será que as pessoas estão ou são empáticas? Como é que a gente consegue ter empatia? Então eu foco bastante, isso foi feito ano passado, sem eu imaginar tudo isso que nós estaríamos vivendo hoje, onde essa palavra está cada vez mais em moda. O próximo que eu fiz, liderança dentro do âmbito religioso, foco na união. Esse é um dos meus preferidos. Esse também foi feito no comecinho do ano passado. Esse vai focar bastante na liderança. Liderança é uma palavra que a gente pode ter vários significados, só que para mim a liderança é, antes de você ser líder para o outro, você precisa ser líder para si mesmo. E eu coloquei a liderança dentro do foco religioso justamente por isso, porque é algo que me atrai muito e a religião está muito presente, a religiosidade está muito presente na minha vida. Então eu resolvi fazer isso dentro do âmbito religioso porque é algo que precisa ser abordado sempre, porque é algo que a gente precisa sempre estar atualizado sobre a liderança dentro de um ambiente religioso. A gente não pode estacionar, a gente não pode viver de algo que já hoje em dia já modificou. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que viver a realidade que a gente vivencia e a gente tem que colocar a liderança nessa realidade que a gente vivencia. Então muitas coisas mudam. Então o foco desse curso é justamente isso, é mostrar como ser líder dentro de um ambiente religioso, mas líder, primeiro líder de si mesmo e depois ser líder, mas não ser líder no sentido de, como eu posso dizer, não ser líder no sentido de querer ser mais do que o outro, não. É você ser líder naturalmente. É a pessoa te olhar e te respeitar naturalmente, não porque você está impondo algo. Então existe uma grande diferença. Então a verdadeira liderança, seja no âmbito religioso, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, a verdadeira liderança é aquela em que você se torna líder espontaneamente, naturalmente, sem se impor. E é isso que eu abordo nesta pequena palestra. E a última, diversidade nas religiões. Esse daqui eu até cheguei a compartilhar com um grupo de estudo da qual eu faço parte e resolvi também compartilhar com todos vocês. Esse aqui aborda as religiões, a história das religiões de uma maneira bem resumida, tá? Não é nada complexo, nada muito longo, não. É uma coisa bem assim, bem objetiva mesmo, visando bem a objetividade. E fala sobre a diversidade de algumas religiões, desde as mais antigas, as mais primitivas, até as atuais que nós vivemos agora, que nós vivenciamos a nossa crença agora. E aqui eu digo assim, Buda não era budista, Jesus não era cristão, Maomé não era muçulmano, eram mestres que ensinavam o amor. O amor era a sua religião. E baseado nisso, o amor era a sua religião, é que eu acredito. É que eu coloco a minha fé e a minha crença.
Na verdade, a religião verdadeira é a religião do amor. Muitas pessoas se dizem ateus, muitas pessoas se dizem que não acreditam em Deus, mas são pessoas que propagam o amor, são pessoas que emanam o amor, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não acreditando em algo superior, mas são pessoas que têm na sua essência a bondade e o amor. Essas pessoas muitas vezes são mais religiosas do que aquelas que propagam aos quatro ventos, que acreditam, que praticam a sua religião, que acreditam na sua religião, mas que são incapazes de olhar para o outro com respeito, que são incapazes de praticar a empatia, que são incapazes de ter tolerância com a crença do outro ou com a diferença, né, do outro, com a diversidade do outro. Então, a religião que vai predominar no mundo, no futuro, é a religião do amor, que seria a religião universalista, que eu já falei para vocês no começo do vídeo. Enfim, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Essa é uma pequena apresentação desse meu canal. É um pouquinho do que vai ser falado nesse meu canal. Eu espero que vocês se interessem, se inscrevam. Quanto mais inscritos tiver, melhor, porque aí eu vou ter mais tempo para poder falar e compartilhar com vocês. Por hoje eu fico aqui. Depois, daqui uma semana mais ou menos, eu volto a colocar um vídeo no canal para falar sobre algum assunto. Esse assunto, durante a semana, de acordo com o número de inscritos, vocês mesmos podem dar uma sugestão sobre que assunto a gente pode tratar. Lembrando, é dentro de um âmbito religioso, só que são assuntos diversos, assuntos cotidianos, assuntos do nosso dia a dia. Fiquem com Deus, fiquem com as forças do Criador, fiquem com as forças da luz. Eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, que vocês possam se sentir como parte deste canal também. Essa é a minha intenção, e que a gente possa junto compartilhar as coisas boas da vida, que junto nós possamos entrar numa conexão de muita luz, de muito amor, de muita empatia. Um beijo para cada um de vocês.